quero chamar aqui no palco Christian Marcondes. Mas antes de colocar aqui, eu vou falar dele, né? O Christian Marcondes é fundador da Automate Brasil, e o tema que ele vai falar agora é sobre etapas para implantação da hiperautomação na sua empresa. E quero chamar aqui agora, no palco, Christian. Boa tarde. Oi, pessoal. Olá, Wagner. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer, em nome da AB Info e da IMA, te agradeço por ter aceito estar com a gente aqui nesse evento maravilhoso. E como eu faço com todos os palestrantes, o palco é seu, Christian, e no final eu volto com as perguntas dos participantes que vão colocar no chat. Combinado? Combinado. Obrigado. Também estou muito satisfeito de estar aqui. Parabéns aí para a IMA e para a ABINFO pelo evento maravilhoso. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês uma apresentaçãozinha. Assim que aparecer, eu já libero ela aqui na tela. Aqui. Já está chegando, maravilha. O palco é seu, Christian, no final eu volto. Obrigado. Bom, gente, obrigado, muito obrigado pela presença de todos, obrigado aí por todo o evento. Meu nome é Christian, eu sou diretor de Tecnologia e Inovação da Automate Brasil. A Automate Brasil foi a primeira empresa totalmente focada em RPA e automação de processos no território nacional. Desde a nossa fundação, nós optamos por sermos especialistas nesse setor, o que nos deu um prisma diferente sobre os desafios e oportunidades dos nossos clientes. Isso nos deu a oportunidade de sermos pioneiros em modelos de serviço, tecnologias de ponta e soluções inovadoras. Além, é claro, de ter angariado nesse período grandes parceiros e clientes de diversos setores e de localidades, tanto nacionais quanto algumas internacionais. Bom, falando um pouquinho sobre o nosso assunto, hoje em dia o RPA já é uma tecnologia bem consolidada no mercado. Praticamente todas as empresas de tecnologia já possuem pelo menos uma equipe para atender a demanda de RPA, quando não estão já com um grande foco nessa área, né? Mas o caso é que agora a RPA também não é mais a cerejinha do bolo da tecnologia, né? Atualmente existem inúmeras soluções de RPA que atendem vários níveis de desafios, de soluções, e inclusive para vários níveis de bolso, né? E com o advento da hiperautomação, muitas outras variáveis surgiram para a gente discutir, assim como robô como serviço, mineração de processos, leitura inteligente de documentos, a gestão dos processos humanos e, inclusive, o bom e velho mapeamento dos processos, que sempre permeou tudo isso. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles antes da gente continuar. Então, o RPA é a principal solução, né? Ela é composta por uma plataforma que você adquire normalmente por subscrição anual e que ela vai te ajudar em um monte de coisas, do tipo, primeiro destaque, né, de você implantar RPA é que você vai conseguir gerar robozinhos muito mais rápido, por causa das vantagens do low-code, no-code que as plataformas te oferecem. Elas normalmente também têm uma exibição bem gráfica, bem fácil de você conseguir dar manutenção e fazer ajustes nesses robôs. E a natureza dela é exatamente integração. Então, você consegue integrar com qualquer outra tecnologia, tanto na verdade, interagindo com os sistemas legados que você tiver, quanto, por exemplo, APIs de outros serviços ou, então, ferramentas de inteligência artificial e esse tipo de coisa. No entanto, o RPA
deu espaço para outras tecnologias exatamente porque ele é sensível a mudanças. Como ele está num ambiente, na verdade, rodando dentro de um Windows, como se fosse um humano, mudanças no ambiente, ou então intervenções, ou até mudanças nos sistemas que ele está interagindo, acabam impactando nele, e mesmo que seja fácil e rápido, você ainda precisa dar uma manutençãozinha. Além disso, ele foca muito na atividade. Ele não tem uma visão do processo. Mesmo quando você cria um workflow de atividades end-to-end utilizando um RPA, cada robozinho está focado em uma única tarefa que ele está executando, que gera, às vezes, material para o próximo robô. Ainda assim, ele só consegue enxergar uma única tarefa. Bom, temos também o RAS. Os robôs como serviço são uma excelente alternativa para quem ainda está começando a experimentar o RPA e ainda não tem um budget, por exemplo, não conseguiu ainda justificar um budget para investir numa plataforma de RPA. Então, você tem robôs que podem ser genéricos e você pode acessar eles diretamente, já estão prontos. Ou então, você pode requisitar a construção de um robô específico para você, que vai interagir com sistemas web ou então arquivos para poder te gerar algum valor. A vantagem dessa solução é realmente a praticidade, o baixo investimento, porque você vai pagar, na verdade, por execução ou então por tempo de máquina, e você não vai precisar investir em infraestrutura, se preparar com todos os recursos que você precisa para um RPA tradicional. Fora isso, o RAS ele já tem recursos tanto de RPA tradicional quanto de inteligência artificial e outras coisas assim, né? Se vocês tiverem mais interesse, nós temos uma plataforma exclusiva de automação de processos, vocês podem acessar pelo nosso site. O RAS ele tem uma limitação. Por ele ser totalmente nuvem, ele não interage com os seus robozinhos, ou então, na verdade, com as suas ações que são locais. Então, se você tiver um sistema client-server, ou então uma solução que não tem nem API, nem nenhuma outra forma de você interagir com ela, fica um pouco mais difícil de você utilizar um RAS para isso. E ele também está focado em soluções pontuais. Fora isso, que se você está usando soluções prontas, você não vai conseguir alterar ela para sua necessidade. Você vai ter que usar ela da forma que ela é comum para todo mundo. Né? Uma solução que está todo mundo conversando hoje em dia é a mineração de processos, né? O process mining é o termo do momento. A ideia é, você utiliza logs de várias ferramentas suas, do seu RP, do seu CRM, de outros sistemas internos, do seu sistema que administra seus tickets de chamados e esse tipo de coisa. Pega todas essas informações, joga para uma inteligência artificial que faz uma análise daquilo e desenha para você o processo. Ele já monta o as-is dos seus processos instantaneamente. É fantástico de ver isso funcionando. É uma ferramenta muito interessante porque ela já te dá, primeiro, a visão de como o processo está rodando, ela já consegue mostrar fluxos alternativos, retrabalhos que acontecem, volumetrias, o quanto de tempo cada etapa está gastando e o total. Então, ela é muito interessante, principalmente se você está acompanhando processos que você já conhece e você sabe que ele deveria estar rodando de uma certa forma e você quer acompanhar se ele teve alguma variação do que você estava esperando. Ele ainda, né, não oferece o insight direto do tipo, poxa, você poderia melhorar esse processo ele está fazendo essa etapa que é redundante, ele ainda não consegue otimizar o seu processo como um analista hoje formado nisso consegue fazer. Tá? E ele também depende de histórico de execuções que aconteceram na sua empresa, ou então você precisaria instalar alguma coisa nas máquinas para monitorar e capturar essas ações
que as pessoas estão executando. Outra palavrinha muito conhecida agora é o IDP, né? Que é a Intelligent Document Process. Isso é a tecnologia que é a base da inteligência artificial, porque ela consegue trazer os dados desestruturados para um modelo estruturado e aí servir de alimento para robôs e outros processos seguirem, né? Então, em síntese, você consegue colocar documentos para ele e ele não só passa um OCR básico, que vai te trazer uma string gigante com tudo que estava naquele documento, mas ele consegue identificar que esse conjunto de strings é um CNPJ, esse outro é um valor, e que essa informação é uma data, e esse tipo de coisa. Isso nos possibilita, inclusive, a integrar com ferramentas de comunicação que não são estruturadas, como se fossem chats, e-mails ou WhatsApp, mas ele não tem a parte autônoma, né? Para você, por exemplo, já integrar nas suas ferramentas, a não ser que elas tenham API, mas de verdade, normalmente os IDPs eles só fazem essa parte de entender o documento e criar uma estrutura nomeada de cada valor que ele encontrou naquele documento, né? Transformar um texto livre em dado. Bom, uma tecnologia que foi quase esquecida em 2005, 2006, e que hoje ela tem muita força graças à hiperautomação, é o BPMS. O BPMS clássico, o tradicional, ele só automatiza o fluxo de trabalho humano. Então, você consegue criar etapas com formulários definindo exatamente o que cada pessoa tem que colocar, preencher, e para esse fluxo seguir adiante. Muito utilizado em BPOs e esse tipo de serviço, né? Ele é muito bom porque ele estrutura a informação. Então, você consegue definir exatamente onde cada pessoa tem que atuar naquele fluxo e que informações ela precisa receber e gerar para conseguir dar continuidade. Então, isso traz bastante informação para você conseguir analisar esse fluxo, esse processo, mas, de verdade, ele não economiza efetivamente o tempo, porque todas as atividades continuam sendo humanas, né? Ele não está automatizando o processo e ele também precisa de uma certa comprometimento das pessoas, ele depende que as pessoas utilizem, né? Então, se a sua equipe continuar recebendo informações via WhatsApp, via e-mail e continuar dando andamento no processo sem utilizar o BPMS, não resolve nada. Por último, a análise de processos, e aqui eu tô falando sobre aquele mapeamento, o tradicional mesmo, que a gente usa, né? Não é realmente um software, e sim uma técnica aonde você convida profissionais, especialistas como Black Belts ou que conhecem Six Sigma, Lean, e ele vai entrar na sua empresa, vai conversar com os profissionais e vai começar a desenhar um mapa de como as atividades são realizadas, o que depende do quê, quais são as sequências, prioridades, volumetria, SLAs, e o quanto aí ele consegue analisar tudo isso, ele desenha, senta de frente para o desenho e aí começa a fazer a otimização do processo. Então ele sai do desenho de como é, né, o as is, e aí ele começa a desenhar como será, que seria o to be.
essa ação, normalmente esses especialistas, eles não conhecem, e não é a área deles de especialidade, a parte de tecnologia. Eles, então, raramente conseguem te sugerir assim, coloca um BPMS aqui, ou então aqui você poderia utilizar uma inteligência artificial, um RPA poderia resolver essas atividades. Eles não focam nesse tipo de melhoria. Eles estão ocupados em melhorar o processo como processo, né? Não se apoiando na tecnologia. Uma outra característica que pesa muito para a análise de processos é que depois que você fez a análise e recomendou o processo, você precisa então começar a fazer aquela melhoria. Essa melhoria, normalmente, ela vai transformando a empresa, vai transformando os processos, inclusive os outros processos em volta. E é muito difícil você continuar mantendo tudo aquilo dentro de um desenho e mapeado e acompanhando, porque ele vai exigir, na verdade, que esses profissionais continuem monitorando, acompanhando cada coisa, e isso envolve muito esforço e, geralmente, muito dinheiro. Então, a gente volta para o slide inicial, aonde qual caminho seguir? Será que se eu só mapear meus processos, melhorar meus processos do jeito tradicional, com um mapeamento, eu vou conseguir concorrer com com os outros players do mercado que estão investindo em RPA, em automação? Será que se eu adquirir uma ferramenta e fizer um projeto bacana de RPA, eu consigo resolver tudo? Será que eu preciso de tudo isso ao mesmo tempo para resolver o meu problema? O que eu faço para evitar cair no erro de tantas empresas que investiram em um projeto com milhares de dólares para fazer uma automação e não conseguiram terminar o ano da subscrição da ferramenta que eles contrataram e eles já abandonaram o projeto, já deram como perdido todo o investimento, né? Então, na minha opinião, os projetos de RPA fracassaram exatamente por isso. Eles foram tratados como projetos. RPA, ele não é uma ferramenta que você vai fazer um projeto, implantar e terminou, né? Ele não é como se você estivesse instalando um novo CRM ou um novo ERP dentro da sua empresa. Ele é uma forma de você resolver problemas dos seus processos, da sua empresa, de uma forma criativa e inovadora. Você não vai conseguir fazer um projeto que vai automatizar tudo que você precisa e vai estar tudo certo. Imagina, você estiver numa empresa aí de algumas décadas, trabalhando com processos manuais, com documentos, com dados desestruturados, com pessoas em todas as pontas, você vai, de repente, tombar tudo isso para a tecnologia? Não é viável. Você não vai conseguir trabalhar com todas as variáveis simultâneas de tudo isso. Então, a minha sugestão é você trabalhar em etapas, em fases incrementais. Criando, então, uma jornada de RPA. Se você está começando em RPA, o ideal é você ter uma boa ideia dos seus processos. Então, se você ainda não tem um mapa de processos, é legal você fazer. Mas, hoje em dia, não adianta mais você contratar uma empresa especialista só em análise de processos para fazer isso, porque o desenho dela não vai ser completo para o que você precisa para o futuro. O ideal é você ter uma análise de processos de profissionais que conheçam tanto Six Sigma, sejam Black Belts e tenham esse perfil, quanto o conhecimento do que a tecnologia consegue te trazer. O que você pode fazer com inteligência artificial, com BPMS, com RPA, e o que pode ser via RAS. Com essa ideia, você já consegue começar a trabalhar nos primeiros processos
inclusive otimizando ele, exatamente para você não automatizar o erro, que é onde grandes empresas acabam tendo problema. Você automatiza uma parte e isso, na verdade, derruba milhões de ações para uma outra área que não estava preparada e isso vira uma bola de neve dentro da empresa e o processo continua travado. Você acaba não agregando nenhum valor, porque realmente o processo como um todo não foi analisado. Você foi lá e automatizou uma etapa. Com essa visão, você padroniza as entradas, você já consegue ir trabalhando as atividades humanas para que elas facilitem no futuro a implantação do RPA. Nessas, você já vai identificar os quick wins. Você vai conseguir automatizar pequenas etapas que realmente só perdiam tempo, que só engargalavam esse processo sem agregar valor. Esse desenho pronto, essa preparação pronta, aí sim você está pronto para começar com RPA, mas não com a hiperautomação completa. Você não precisa de imediato sair automatizando qualquer processo. Uma equipe preparada de analistas vai conseguir te levar para você priorizar processos que são mais simples, que você já conseguiu ter uma entrada padronizada, que ele vai estar capturando informações dos seus sistemas, de sites ou então de arquivos, como planilhas Excel ou banco de dados, para você conseguir fazer automações rápidas, simples e que te agreguem muito valor. Então, justificando o investimento, já fazendo uma previsão rápida de retorno do investimento, já trazendo o resultado para o mais próximo possível do seu dia a dia. E aí, então, você começa a entrar na automação de documentos, de dados desestruturados, de informações que realmente vão necessitar da inteligência artificial. Mas aí você já passou por uma etapa onde você já está habituado com a tecnologia, você já sabe aonde você vai usar cada coisa. Finalmente, um minerador de processos para que você consiga monitorar, acompanhar os processos que você já automatizou, os processos que estão integrados com a automação e você conseguir encontrar oportunidades não tão óbvias dentro da sua empresa como foram as primeiras que foram mapeadas. O minerador de processos vai conseguir trazer esse nível de informação para você, complementando esse ciclo para você, então, fazer uma jornada completa aí, automação, melhoria de processos contínua na sua empresa. E acredito que o próximo passo para vocês continuarem vem na situação de, será que eu vou precisar, então, de várias ferramentas, várias tecnologias para conseguir resolver isso? Eu vou precisar, então, diversos fornecedores que vão ter que interagir entre si para conseguir me trazer uma solução adequada? Não necessariamente. Você pode conseguir tudo isso com uma ferramenta e foi, na verdade, uma tecnologia que a gente gostou muito de conhecer, que foi o Automation Hero. Ele virou nosso parceiro há mais ou menos um ano, e nós somos certificados, acompanhamos a ferramenta, a gente já tem alguns cases bem bacanas aí para apresentar para vocês. E ela tem muitas das características que vocês precisam para conseguir fazer essa jornada completa com uma única ferramenta. Primeira coisa, ela é totalmente cloud. Ela vai executar em servidores que você consegue inclusive adquirir por créditos o Automation Hero. Você não precisa adquirir o pacote completo de uma vez. Você pode ir adquirindo créditos conforme a sua necessidade e vai experimentando a ferramenta conforme você vai se sentindo confortável. Isso ajuda muito porque você não tem um investimento inicial tão grande.
né? Ela consegue criar um mapa perfeito dos seus processos, tanto para análise dos processos, para fazer a parte de workflow e já integrar com BPMS, e ele já tem também essa tecnologia, e criar também etapas de aprovação e tudo mais. Para isso, ele tem toda uma área que ele chama de Human in the Loop, aonde você consegue criar as interfaces humanas para você poder interagir com esses processos e já conseguir dar andamento desses processos dentro da ferramenta, inclusive analisando os resultados e até interagindo com as informações geradas pela inteligência artificial ou pelos RPAs. E falando em RPA, ele também se integra com soluções, principalmente se tiver API, esse tipo de coisa, e ele também se integra, ele pode executar scripts já de RPA, ou então se integrar numa ferramenta de RPA que você já tenha adquirido, que você queira utilizar ela, você não precisa se desfazer dela, você pode integrar ela dentro dessa plataforma. Tá? E a cerejinha do bolo, que é o carro forte, né, o carro-chefe da Automation Hero, que é a parte de leitura de documentos. Então, ele lê facilmente dados estruturados, arquivos CSV, banco de dados, informações bem organizadas, arquivo, planilhas Excel. Mas você pode trabalhar com dados semi-estruturados, por exemplo, invoices, boletos, notas fiscais. Dados totalmente desestruturados, como contratos, ou você pode se integrar já para ler um texto de um e-mail, artigos, processos judiciais, mensagens, e ele consegue ler até formulários escritos à mão, se você precisar. E, para complementar tudo isso, ele também tem nativo uma tecnologia de Process Mining, que ele chama de Insights, aonde ele já analisa, se tudo tiver dentro da ferramenta, ele já pega essas informações e já consegue mapear esses processos, de trazer informações de volumetria, de pontos que poderiam ser melhorados e exceções que estão acontecendo ou retrabalho que está acontecendo nos seus processos. Tudo isso de uma forma extremamente fácil e visual. Então, por isso é a nossa ferramenta de coração aqui que a gente recomenda para hiperautomação, né? É uma ferramenta completa. Pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou agora passar de volta para o Wagner, que vai abrir para perguntas. Fiquem à vontade aí, eu estarei aqui à disposição. Obrigado. Excelente, Christian. Boa apresentação. E vamos ver aqui, o pessoal tem alguma dúvida, voltando agora do almoço, né? Vamos só ver aqui, o pessoal está parabenizando. Gente, vamos lá, aquele combinado da parte da manhã, hein? Não deixem as dúvidas para colocar só no final, tá? Ô, Christian, aí vai uma dúvida pessoal, né? Existe algum case, vocês já pegaram algum case de empresas, por exemplo, que trabalham com treinamento digital, integração entre ferramentas digitais? A gente já integrou muitas ferramentas digitais. Normalmente, a plataforma de cursos online, ela já vem já muito bem maquinada, né, Wagner? Então, você realmente não precisa de outras integrações com ela. Ela já tem a API, ela já facilita muita coisa. O RPA e a automação de processos, ela realmente trabalha naquele ponto onde a gente tem dificuldade de trazer tudo para esse meio digital, né? Imagina
Quando a gente foi num evento em Los Angeles e a gente estava super ansioso conversando com eles. Pô, como é que vocês resolveram isso? Como é que vocês integraram as coisas com a Receita Federal do seu país? O pessoal olhava para você. Mas não, eu nunca precisei fazer isso. Ah, mas você não fez ter que ler as notas fiscais e tal? Eles, não, a gente nunca precisou fazer nada disso. Eu falei, mas tá, como é que você fala então com a Receita Federal do teu país? API. Falar, tudo por API já está tudo conectado, as IRPs já se conectam tudo, é tudo nativo. Então, a gente percebeu o quanto, na verdade, limitações até da nossa burocracia, do nosso país, ainda gerou tantas oportunidades para automação. Né? Então... Maravilha, maravilha. Eu pergunto porque eu tenho muitas coisas que eu insiro nas ferramentas e às vezes eu tenho dificuldade de encontrar aí as pessoas para fazer a integração via API. Então, eu estou até com um desafio, depois eu vou conversar com vocês. Mas vamos lá. O João Paulo, ele fez um comentário aqui que eu não sei se foi uma pergunta, mas vamos lá. João Paulo, a BTI Tecnologia, low code estaria contemplando para PMS? Então, o low code, as ferramentas de RPA, elas utilizam uma interface totalmente visual para você conseguir desenvolver. Então, você não precisa conhecer, por exemplo, programação natural, mas você não vai precisar saber programar Java, Python ou qualquer outra coisa para utilizar uma plataforma. Você vai conseguir fazer drag and drop, consegue colocar isso já numa tela que geralmente desenha um fluxo para você das ações, e então você só vai lá e coloca um parâmetro. Por exemplo, eu preciso acessar um site. Você escolhe lá a opção acessar site, coloca aqui, coloca o nome do site. E assim você vai fazendo os passos. Isso ainda é low code. Muitas das ferramentas te oferecem um no code total, que é você aperta um botão de gravar e vai trabalhando. Eu clico aqui, eu preciso acessar essa informação, eu preencho aqui e tal, não sei o quê. Quando você terminou de fazer aquela etapa, você clica em OK e ele vai lá e usa uma inteligência artificial tal para pensar no melhor código possível para aquela navegação que você criou. Né? Isso não elimina que você vai ter que ainda colocar umas variáveis, vai ter que conseguir ainda fazer uns ajustes ali, conhecer um pouquinho de lógica para terminar o seu processo. Mas isso existe para pequenas e médias empresas. Tá? Você tem soluções bem baratas de mercado e você também tem o RAS para você criar dessa forma. Então, na verdade, aí você não cria, você vai passar para a gente a necessidade, e dentro dessa necessidade a gente vai criar o robozinho para você, e a vantagem do RPA é que a gente vai criar em dias e não em meses um robô, e que vai estar disponível para você imediatamente, para você já sair usando. Eu não sei se eu respondi, mas eu acredito que era isso. Maravilha. Se colocar complemento aqui, eu te falo, tá? A Francine, ela fez um comentário aqui, né? Parabéns pela apresentação. Gosto muito de AI com extração de dados. Utilizo todos os dias. Tem ajudado muito no ganho de tempo para nós aqui no SEDOC da linha 6 do metrô de São Paulo. Bacana. Maravilha. O Bruno Guivares. Ferramentas que recomenda para utilização do IDP. É um termo que conheci hoje, mas já vi muito potencial aqui. Então, o bacana do IDP que a Automation Hero oferece é que ela vai um pouquinho além de só nomear os campos. Né? O básico do IDP é o seguinte: você jogou um documento lá e em vez dele trazer um texto com tudo lá e você ter que sair usando regular expression, usando um monte de linguagens para tentar achar os textos que você precisa, né, as informações reais que você precisa,
A grande vantagem é que na hora que você passa por ele, do outro lado já sai assim, olha, CNPJ é esse número, esse é o fornecedor, esse é o cliente, aqui é o valor, esses são os itens que estavam na invoice, tá tudo já redondinho ali naquela informação. Só que o Automation Anywhere, o Automation Hero, ele dá um passinho a mais. Ele, além de fazer isso, ele consegue criar contexto. Você pode pegar e fazer assim, olha, eu estou num processo de RH e estes são os documentos do meu novo funcionário. Aí, né, isso já está lá analisado dentro da ferramenta, ele já sabe, poxa, se é uma contratação, eu preciso do RG, do CPF, do PIS, da carteira de trabalho, do comprovante de reservista. Ele vai lá e analisa e fala assim, não, mas espera aí, ele me mandou uma reservista com um nome diferente do nome do CPF. Então, olha, esse documento está errado. E olha, ele não mandou o PIS, está faltando aqui. E você precisa também de um comprovante de endereço dele. Não veio nenhum aqui nesse documento. Então, ele consegue te dar contexto em cima da informação. Ele vai além do IDP tradicional. Maravilha, Christian. Ó, temos mais aqui, vamos lá. Luana, qual a diferença entre Python e o IPEF? Na sua percepção, qual o melhor para RPA? Olha, eu sou meio suspeito para falar de UiPath. Eu vou te contar que não é uma das minhas ferramentas prediletas. Eu sei que ela está no top do Gartner, ela está quase alcançando o Automation Anywhere, mas eu realmente não gosto daquele conceito de caixinhas que ele coloca as coisas uma dentro da outra. Eu me sinto muito incomodado com aquele desenho. O Python é uma linguagem de programação. Eu considero, eu acho que a linguagem mais simples, mais fácil de se aprender que tem hoje no mercado. Dá para você fazer qualquer coisa, ele é fantástico. O UiPath, ele é uma plataforma de RPA. Então, ele já tem um monte de comandos já prontos para você arrastar e colocar na tela e já sair usando. Em síntese, você não vai precisar ficar baixando coisas, né? Como, né? Poxa, olha, eu vou usar tal biblioteca do Python, vai lá, baixa, agora começa a usar. Você já tem tudo na própria plataforma, tudo mais estruturado, tudo mais fácil de você utilizar. Basicamente, você conseguiria desenvolver mais rápido numa plataforma do que desenvolvendo em linguagem de programação, né? Então, essa seria a diferença. Logicamente, você vai ter que colocar na balança que o preço da plataforma de UiPath faz uma diferença enorme entre o Python, que é de graça, né? Maravilha. O José Paulo, ele fez uma pergunta que é o seguinte, ok, então o low-code dentro do módulo RAS Automate, correto? Daí a cobrança por fluxo ou licença? Isso. Como o RAS, ele funciona o seguinte, a gente tem uma plataforma onde você entra e você consegue utilizar já vários robozinhos prontos, né? A gente tem robô que faz várias consultas em sites, ele já tem, por exemplo, leitura de documento com o IDP clássico, ele já consegue, por exemplo, ler placa de carro, ou documentos, invoices, notas fiscais, a gente já tem robôs que fazem todos esse tipo de coisa, né? Consulta de processo, andamento, tirar certidões diversas aí que às vezes o governo precisa. Tudo isso já tá nativo lá dentro da plataforma RAS. E você só vai pagar um valor por consulta. Então, tem coisas que custam 10 centavos, 15 centavos, R$1, conforme a complexidade e o tempo de máquina que cada uma delas usa. Você pode chegar para a gente e falar assim, olha, mas eu preciso que você receba uma planilha e faça um cadastro no meu CRM de um monte de clientes, ou então eu preciso que você dê andamento no meu processo lá dentro
de contratação ou então de compras, e eu preciso interagir com o seu sistema diretamente. Aí o que a gente faz? A gente vai fazer um projeto para você de fazer esse robozinho, e ele vai estar disponível dentro da nossa plataforma. Você consegue, então, aí usar ele por consulta. E aí você vai pagar o desenvolvimento, mas ele vai ficar lá e se assim, eu quero usar 500 essa semana. Semana que vem não quero usar nenhum, e assim a cobrança vai ser, então, por consulta, não por uma máquina disponível, ou então você ter que adquirir uma plataforma para fazer isso. Nós vamos usar as nossas plataformas para te oferecer esses serviços. Excelente. O André está perguntando se tem algum case em prefeituras. Nós já fizemos várias POCs com prefeituras. Eu não tenho nenhum cliente ainda do ramo público para te apresentar hoje, mas a gente pode conversar sim, André. Pode-se criar um caso a partir daí, né? Exatamente. Maravilha. O Marcelo está perguntando, consigo retirar informações de documentos como contratos ou documentos que não tenha estrutura? Sim, Marcelo. Dá para você conseguir extrair informações de documentos totalmente desestruturados. Então, você pegar no contrato, a inteligência artificial consegue entender aquele texto, pode estar em português, em inglês, o que for. E, inclusive, no Automation Hero, você consegue interagir com esse documento como se fosse linguagem natural. Você coloca lá assim, olha, qual é o CNPJ do emissor, né, do contratado. Ele vai analisar lá e vai te falar assim, olha, eu tenho 96% de certeza de que o CNPJ dele é esse. E qual que é o objetivo do contrato? Ou então, qual o valor do contrato? Quando o contrato vence? Você escreve isso dentro da plataforma e ele consegue te dizer assim, olha, eu tenho tantos por cento de certeza de que é essa informação. E se a certeza for baixa, ele vai apresentar para um humano, né? Vai mandar na plataforma Human in the Loop e mostrar lá para você, olha, você pode... eu acho que é isso, mas eu tenho tantos por cento de certeza. Eu estou certo? Aí você pode dizer, não, é aqui, ou então, não, está certinho, pode seguir. Então dá sim, e é tranquilo. Maravilha. Christian, foi um prazer, acabaram as perguntas, várias parabenizações aqui, agradecimentos. E quero deixar aqui agora esse finalzinho para você poder fazer as considerações finais e despedir do pessoal que está conosco aqui nessa parte da tarde. Legal, Wagner, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O conceito de inteligência artificial, hiperautomação, já está muito bem sedimentado na tecnologia em geral. Isso já é uma coisa acessível. Como eu falei, vocês conseguem contratar isso por pequenos pacotes e ir crescendo conforme a necessidade que vocês têm. Vocês conseguem começar, mesmo que sejam empresas pequenas ou gigantes ou governamentais, vocês conseguem ter acesso a esse nível de tecnologia que está fácil e agrega muito valor no dia a dia da gente como empresa. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí da conversa e até a próxima. Maravilha, Christian. Em nome da AB Info e da IMA, quero te agradecer por estar com a gente aqui. Foi um prazer. Teremos aí um 2023 de muito conhecimento ainda, tenho certeza que nos encontraremos aqui. E te agradecer e já deixar o desafio de você continuar com a gente aqui nas 2 palestras que teremos hoje ainda. Combinado? Perfeito, com certeza. Maravilha, Christian. Um abraço. Excelente dia para você. Valeu, obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.